Recuperação tributária, mercadorias tributadas na sistemática monofásica. Algumas pessoas dizem monofasia. Para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Você já deve ter ouvido com frequência esse trabalho que ele é altamente lucrativo e principalmente para quem está ingressando nessa área, ele é fantástico. Eu sempre digo que a recuperação tributária por Simples Nacional das mercadorias monofásicas é a Copa Júnior de São Paulo. Sabe qual que é? Que acontece todo janeiro? Que esse ano, inclusive, o São Paulo foi campeão em cima do meu Corinthians, mas ano passado o Corinthians foi campeão. Ela revela muitos jogadores e grande parte dos grandes jogadores do nosso futebol e da história foram revelados nesse campeonato. Então eu brinco e faço essa associação que a recuperação tributária para o Simples Nacional Mercadorias Monofásicas é equivalente a uma Copa Júnior São Paulo. Revela grandes talentos. Por exemplo, eu quando comecei a ter o negócio recuperação tributária, ser sócio, ser dono do meu negócio, principalmente depois que eu deixei uma empresa que eu fiz parte, o Simples Nacional impulsionou muito o crescimento. Ele me gerou dinheiro, gerou caixa. O Simples Nacional é mais rápido de fechar, é mais simples de executar. O prazo de pagamento da Receita Federal também é mais rápido, com exceção agora, nos últimos meses, que teve uma oscilada. E com isso me gerou caixa para poder contratar pessoas, investir no negócio, ferramentas e crescer. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$ 100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Expressividade financeira. Aquelas recuperações tributárias que talvez você já tenha visto de 5, 10, 15 milhões, 500 mil, 1 milhão de reais, 700 mil. Então, o Simples Nacional, a recuperação tributária das mercadorias monofásicas, ela é uma tese fantástica e não apenas para quem está começando. Recuperação tributária para o Simples Nacional é uma ferramenta incrível para você faturar e, inclusive, dentro do seu negócio, criar LTV. O que é LTV? Você criar vários produtos que tornam a jornada do cliente dentro da sua estrutura da sua empresa com mais possibilidades de trabalhos. É vender mais trabalhos para o mesmo cliente. Porque o cliente do Simples Nacional, ele pode ser seu cliente na advocacia, ele pode ser seu cliente na contabilidade, ele pode ser seu cliente na consultoria financeira, ele pode ser seu cliente no BPO financeiro, ele pode ser seu cliente em vários outros trabalhos. Porque esse cara está crescendo, esse cara não tem uma estrutura corporativa muito robusta, ele não tem tanto apoio. E muitas vezes o escritório também, o escritório cobra lá uma mensalidade, entrega as guias e a contabilidade e a escrituração fiscal, mas não dá todo esse suporte. E hoje o Simples Nacional representa aproximadamente, deixa eu pegar aqui na tela, olha só, aqui na minha tela, uma nota de esclarecimento da Receita Federal. Essa publicação é do início do ano passado, ela tem aproximadamente, olha só, hoje é dia 28/1 de 25, ela é de 28/1 de 24. Nota de esclarecimento sobre o Simples Nacional. Os novos contribuintes que desejam ingressar têm que optar até 31, então o cliente que teve uma inadimplência ou alguma situação que impede de optar pelo Simples Nacional, ele tem o prazo até 31 de janeiro do ano para fazer a regularização. A partir de 1º de fevereiro ele já não pode mais. Regra geral. A Receita esclarece que cerca de 22 milhões e 500 são empresas contribuintes abrangidas pelo Simples Nacional. Cerca de 15 são microempreendedores. De 22 milhões, 15 são MEI. Mas nós temos aqui praticamente 8, 7 milhões, aqui aproximadamente, 5 dá 20, 7 milhões, quase exato 7 milhões, que são empresas optantes pelo Simples Nacional. E muitos desses 15 milhões de MEIs serão empresas do Simples Nacional. Então nós temos uma base, pode voltar aqui, muito robusta de empresas para trabalhar. São muitas empresas optantes pelo Simples Nacional. Não tem profissional para atender essa demanda gigantesca. Se eu pegar MEIs
E as empresas do Simples Nacional, elas representam 92% de todas as empresas no Brasil. É muita coisa, são muitos clientes, ou seja, você consegue aqui ter uma base gigantesca de clientes, um trabalho importante que você fecha na sua cidade, você fecha no seu bairro, você fecha no seu relacionamento de amigos, porque nós vamos entender que quem são os clientes desse trabalho de recuperação tributária? São farmácias que não pertencem a grandes redes, que é aquela farmácia do seu Zé, da dona Maria, do seu João, da dona Rosa, lá do seu bairro, revendas de autopeça, os comércios, olha só que interessante, quando você for com a sua esposa, ou até mesmo você, comprar um produto de beleza, de higiene, aquelas lojas que vendem produtos de beleza, tinta para cabelo, são grandes estabelecimentos que podem ser clientes desse tipo de trabalho e ter valores relevantes. E aí nós temos outros que são mais comuns, como mini mercados, lanchonetes, restaurantes. O que está em alta na cidade são aquelas empresas que distribuem bebidas que ficam 24 horas. Aqui nós chamamos de conveniências. Então são vários tipos de segmentos que você pode abordar que vai ter esse trabalho. E muito provável dinheiro envolvido aí, pouco mais de um faturamento representa os últimos 5 anos. Mas eu quero te ensinar nessa aula é o seguinte: o que são mercadorias monofásicas, quais são e como funciona essa sistemática de tributação. Vamos lá? Porque você dominando isso, você já consegue aqui ter um cenário muito claro. E aqui no nosso YouTube você pode olhar que nós temos aproximadamente não, mais de 700 aulas para você. Aqui são várias graduações totalmente gratuitas. Então você consegue fazer o link com tudo que é Simples Nacional e sair daqui preparado. Vamos lá. Como funciona, então, a sistemática de tributação, ou seja, das empresas optantes pelo Simples Nacional? O negócio é o seguinte: como funciona uma cadeia tradicional, uma cadeia comercial tradicional, tá? Eu vou fazer menor porque eu quero que os 4 caibam na mesma figura. 1, 2, 3, 4. Um ciclo comercial. O que é um ciclo comercial tradicional? É a primeira etapa aqui. Nós temos uma indústria que fabrica mercadoria ou que importa. Importador. Esse cara é o 1. Geralmente, esse cara vende para um distribuidor. Um atacadista, alguns dizem. O 3, o atacadista, vende para o varejista, que é o cara que vende para a pessoa física, o consumidor final. Então, o restaurante, a lanchonete, é o supermercado, é aquele cara que não tem uma operação seguinte. Marcos, mas no meu supermercado aqui várias pessoas compram para revender, para utilizar, para fazer o cachorro-quente, fazer hambúrguer, tudo bem. Mas esse cara ele atua como um atacarejo. Hoje está muito em moda os atacarejos, mas esses caras não são optantes pelo Simples Nacional. Nem se preocupa com isso. Estou falando do procedimento tradicional, porque se nós pensarmos de uma maneira mais contemporânea, muitas empresas vendem no e-commerce direto da fábrica para o consumidor final. Ela já vai direto para o 4 aqui. Aqui é o consumidor final. Consumidor. Então, o ciclo tradicional é esse. Uma empresa que fabrica ou ela importa, ou seja, fabrica no Brasil, ou se ela não tem fabricação no país, ela vai lá e contrata uma empresa na China e compra esse produto fabricado em outro país, China ou qualquer um outro. Mas ela é o primeiro da nossa cadeia comercial. Depois ela vai vender para alguém que compra em grandes quantidades e vai vender para quem vende direto para o consumidor final, que aí são os varejistas, lanchonetes, aquelas pessoas que eu, você e como diria o Jota Quest, todo mundo canta junto, que vamos lá adquirir. Esse ciclo comercial tradicional, ele tem aqui uma visão uma determinação muito clara da nossa sistemática de tributação, principalmente dos tributos indiretos, que nós chamamos aqui, por exemplo, que são alvos da reforma tributária, o PIS, o COFINS. Nós vamos trabalhar com esses dois, mas não são apenas eles. O ISS, o ICMS, eu estou falando dos principais, e o IPI. Inclusive, esses caras foram alvos da reforma tributária
que isso aqui mais esse viraram CBS. Tem aula sobre isso, tem a comunidade da reforma toda quinta-feira às 16 horas. Eu estou aqui te ensinando tudo que você precisa sobre reforma tributária, tudo que você precisa sobre como entender a maior tese do milênio a respeito do mercado tributário, que é a reforma tributária. Gratuito, 16 horas eu estou aqui. E esses caras aqui viraram o IBS. Hoje nós vamos trabalhar na questão monofásica envolvendo PIS e COFINS. A monofasia alcança também o IPI, por exemplo, bebidas e algumas outras questões, mas a nossa recuperação vai ser PIS e COFINS. Legal, esse é o ciclo comercial tradicional. Como funciona? Esse cara paga imposto. É o primeiro. Esse cara, dependendo do regime dele, e você pode olhar aqui, eu vou pedir para a equipe deixar aqui, a aula da cumulatividade e não cumulatividade. Tanto de CMS, de PIS/COFINS, deixa o link aqui nesse vídeo, e também regimes de tributação, lucro real, lucro presumido, simples nacional. Tem aqui na nossa, até já faz aqui, ó. Eu tô aqui trabalhando até como diretor também. Já deixa aqui também a nossa playlist de fundamentos da tributação. Essa aula, inclusive, tem que ir para fundamentos da tributação. Senhor Teixeira, conhecido entre os íntimos como, pode falar? Teixeirinha, apelido carinhoso. Felipe Teixe aqui, que é o cara que comanda as picapes. Diretor se aposentou, vocês viram. Tihai cresceu na vida, não teve mais humildade. 4 secretárias, difícil chegar nele. E o Teixeira assumiu a missão aqui de me acompanhar. Então vamos lá. Esse é o ciclo tradicional, comercial e tributário. O primeiro paga os tributos. O segundo, ele arca com isso no preço, porque tributos estão inseridos no preço quando eu faço a formação de preço de venda. Markup, tem aula inclusive aqui. Ele inclui no preço de venda dele. Então, se ele puder, ele toma crédito. Tudo que ele pagou, ele recupera. Crédito de PIS, COFINS, ICMS, IPI, dependendo. Se a operação permite o regime de tributação dele também. E ele tributa a saída. Esse cara, a mesma coisa. Ele vai poder tomar crédito quando permitido. Se o regime dele é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. E o PIS e COFINS é cumulativo ou não cumulativo. E aqui, eu, você e todo mundo, nós não temos direito a crédito e nós somos os caras que arcam com todo o custo tributário. Por quê? Dentro da cadeia de empresas, se você toma crédito, abate do seu preço de compra e você inclui os tributos da saída na venda. Se você não pode tomar crédito, você joga para o preço como custo. Então, sempre vai ser repassado para o preço. E nós, como somos os últimos da cadeia, não tem para quem repassar. Então, eu sou empresário sim, mas eu sou consumidor final também quando eu vou no supermercado, eu vou nos restaurantes. Legal. Então, entendemos como funciona isso. O que a questão monofásica vem para quebrar essa regra tradicional? Empresas do Simples Nacional, eu estou falando hoje. Marcos, mas e o lucro presumido? É diferente. A regra vai ser a mesma, mas a aplicabilidade na recuperação, ela muda porque eu tenho, nas empresas normais de tributação, mais controles que geralmente essa recuperação ela não é tão comum. É muito mais comum para as empresas do Simples. Simples Nacional. Então, exclui a regra, ainda que seja a mesma, na prática é diferente. As mercadorias monofásicas, elas funcionam da seguinte maneira. Aquela cadeia comercial tradicional, ela tem uma exceção, ela funciona da maneira tradicional, mas com alguns detalhes. A monofasia, ela quer dizer o seguinte, para PIS e COFINS. Monofásica. Uma tributação diferenciada para o primeiro da cadeia. Seja ele um importador ou comercial. Ele não vai pagar as alíquotas comuns do regime de tributação. Lucro real ou presumido. Inclusive, simples nacional, se ele for. Ele vai pagar alíquotas superiores, e eu vou mostrar a lei, superiores às comuns. E a partir daqui em diante, vai acontecer um fenômeno diferente. Porque esse cara, em alguns casos, ele não vai tomar crédito e não vai tributar o PIS e COFINS. Em alguns casos, ele vai poder tomar bebidas frias, por exemplo. Ele pode tomar crédito e tributa na saída. Mas esse cara que é o nosso cliente é o 3, tá? Não se preocupa tanto com o 2. Ele
não toma crédito no Simples Nacional e não vai pagar PIS e COFINS na saída, porque as alíquotas aqui introduzidas, eu já vou abrir a legislação, elas são superiores que as comuns e não serão tributadas novamente pelo varejista. Ou seja, ele vai pagar equivalente à alíquota zero. Não vai ter tributação. Mas, e aí que é a grande questão, apenas das mercadorias monofásicas. Ou seja, uma empresa lá, um bar, Simples Nacional, comprou cerveja, chopp. Vou colocar essas principais aqui, essas principais bebidas. Tudo que ele vender, que é alimento aqui, salgadinho, refeições, para ele vai pagar tradicional. Tudo que for chopp e bebida, não. Então lá no Simples Nacional, pensa que a carga dele é o quê? É um percentual do faturamento. Ele está pagando lá, sei lá, 12% que ele fatura bem. 12% do faturamento. O 12% no Simples já inclui PIS, já inclui COFINS, aqui, COFINS, já tem ICMS se as mercadorias não forem sujeitas a ST, já tem IPI, não tem porque ele é comércio, IR, PJ, vou colocar aqui, tá? E contribuição social, e a CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que é o vulgo INSS, que é a grande vantagem do Simples. Eu não pago sobre a folha, eu pago sobre o faturamento um percentual pequeno de todos, que totalizam 12. Então, tudo que eu vendo de refeição, de alimentos e outras bebidas quentes e frias que não são essas, eu vou pagar 12%. Agora, o que eu vendi de cerveja e chopp, eu não vou pagar 12%. Eu vou pagar 9,75. Tu viu que dá uma diferença aqui? 25,10, 2,25. Só que aí você coloca no faturamento mês e no faturamento ano e 5 anos, que sempre o prazo para reaver aquilo que tu pagou a mais indevidamente são 5 anos, ou inclusive o fisco cobrar isso de você. Então, essa é a grande sacada, porque é difícil, é complexo, e por isso muitas empresas pagam o que não deveriam. Essa é a sistemática de tributação monofásica, que eu concentro no primeiro da cadeia, alíquotas superiores que as tradicionais, e o nosso cliente, regra geral, que sempre é o varejista, e em alguns casos também é o distribuidor, ele não toma crédito e não tributa PIS e COFINS dentro do percentual do Simples sobre aquelas mercadorias. Então eu tenho que segregar, eu tenho que fazer toda essa preparação. Eu te ensino durante a formação Recuperação Tributária Administrativa, te dou inclusive ferramentas para você já fazer esse trabalho automaticamente. Quais são as leis, Marcos, que referem sobre a tributação monofásica? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó, o seguinte, você que está nesse vídeo, eu vou te dar toda a relação gratuita das mercadorias que são monofásicas e qual é a base legal de cada uma, tá vendo? Qual é a base legal de cada uma. Mas antes eu quero te mostrar as leis. As mercadorias monofásicas, em regra, são... Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu pegar aqui que eu já baixei ela. Já baixei ela e você pode ter acesso. Basta você vir lá no meu Instagram e pedir o link da relação das mercadorias. São combustíveis, medicamentos e artigos de perfumaria, veículos e peças e pneus, autopeças, que são peças de carros, motas, bebidas frias. Aí aqui eu detalho por NCM. Então, cada NCM dessa mercadoria que está lá na tabela TIP, Marcos, o que é a tabela TIP? A tabela TIP é isso aqui, ó. Você vem aqui na internet, você pode pegar direto do site da Receita Federal. Tabela, não é FIP, é TIP, que é a tabela do IPI. TIP, não é TIP, isso é um E aqui, é TIP, que é a tabela do IPI, da tributação do IPI, que ela é a base que a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, indica quais mercadorias são ou não monofásicas. Então aqui você pode conhecer o que é o significado de cada uma. Ela tem 400 páginas. Você pode vir aqui no Ctrl F e digitar. Então aqui combustíveis, toda a relação de NCM quais são. Depois eu tenho toda a relação de produtos fármacos, de higiene e beleza. Depois aqui eu tenho toda a relação por NCM de veículos, máquinas e autopeças. Bebidas frias, por exemplo, quais são e não são refrigerantes.
bebida, cerveja, chopp, qual é a NCM, qual que é a tributação da monofasia, que para você no Simples Nacional não faz sentido. Não precisa conhecer a tributação lá na cadeia, só se você tiver curiosidade. Tem que saber exatamente qual é a NCM e a descrição da mercadoria que não é monofásica. Essa tabela você só basta pedir lá no meu Instagram. Quero a tabela das mercadorias monofásicas da aula X. Que a equipe já te manda um link, você clica, preenche lá só seus dados, pra gente ter base aí de quem tem interesse no nosso público. Sempre transparência, e aí você tem acesso. Então, todas essas mercadorias são tributadas na sistemática monofásica. E essas são as leis. Por exemplo, a lei do Simples 123 é a lei que cria as regras gerais, a lei complementar. E a resolução 140 de 2018, ela dá todos os deslindes práticos e operacionais. Tenho dúvidas sobre uma questão do Simples, vem na resolução que ela já vai direto no ponto. Se for uma questão mais de princípio, é na Lei Complementar 123. Então, a Lei 10.147, ela traz toda a relação das mercadorias relacionadas aqui à parte de higiene, beleza, fármacos. 10.147. Então, aqui, ó, no artigo 1º, e aqui ela fala a relação das mercadorias que são monofásicas. A 10.485 é sobre a parte de autopeças. Então, todas as máquinas, implementos e autopeças. 13.197 é a parte de bebidas frias, por exemplo. E a 12.745, ela fala aqui sobre algumas questões relacionadas a águas comercializadas no artigo 76. Então, essas são as principais leis. Tem a 10.333, que fala a parte de combustível. 336, né? 10.336, ó. 10.336. São as principais leis que tratam a respeito da sistemática monofásica. O que é importante você entender? Que a recuperação tributária para as mercadorias tributadas na sistemática monofásica são, em regra, para o Simples Nacional. Marcos, mas eu tenho uma empresa do lucro presumido do lucro real que pagou PIS e COFINS sobre mercadorias monofásicas. Posso recuperar? Pode. Mas não é tão comum, porque o próprio SPED, quando faz uma pré-análise, antes de você enviar, ele dá alguns alertas e essas empresas possuem sistemas que travam a incorreção na tributação de PIS e COFINS pela CST. Então não é tão comum, mas acontece muitas vezes. O foco sempre tem que ser direcionado para as empresas do Simples Nacional. Sempre digo. Monofasia, mercadorias monofásicas, tributação de PIS e COFINS, recuperação tributária. São muitos clientes, é fácil de vender, fácil de executar, rápido do cliente receber. Você consegue cobrar honorários de 35%, 30% e consegue fazer caixa para criar o seu negócio na área tributária, poder investir mais em ferramentas, tecnologia e se você tiver por objetivo criar um negócio aí com mais de 100, 200 pessoas, perfeitamente possível. Eu comecei assim, deu certo e eu sempre oriento dessa maneira. E aí você, com dinheiro, vai escalando, vai aumentando o seu time, inclusive a complexidade e o porte dos seus clientes. Sempre digo, você que gostou das nossas aulas, cara, deixa seu like, comenta, pega esse vídeo, manda para o grupo da faculdade, manda para o grupo do trabalho. Quanto mais pessoas você divulgar o nosso trabalho, são mais pessoas apoiando. Eu sempre faço aqui aulas ao vivo, terças e quintas, terças 9, Papo Estrategista, trazendo uma perspectiva de uma lei que saiu, de uma decisão administrativa judicial, que no final da aula você já pode fechar um contrato. Quinta-feira, às 16 horas, Comunidade da Reforma. Cara, é a oportunidade do milênio. Então nós vamos estudar sobre reforma aqui no YouTube gratuitamente. O que eu peço? Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Muito importante você estar inscrito, eu te considero meu aluno na medida que você se inscreve. E toda semana nós temos aulas, tanto ao vivo quanto aulas gravadas para você construir o seu negócio na área tributária com família, negócio e patrimônio, recuperação tributária, holding e planejamento sucessório e planejamento tributário. Você fazer mais 100 mil reais por mês, perfeitamente possível. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Convite importante, formação, recuperação tributária administrativa na prática. Durante toda essa semana eu estou com você te ensinando o que é o mercado tributário, como ingressar, quais são as melhores oportunidades para você iniciar e as mais lucrativas e quais são as oportunidades que aí você muda de vida, que envolve honorários milionários. Aula, vendas, comercial, holding e aula prática domingo
apenas para quem tiver muito interessado, você fazer aí mais de 150 mil reais por mês trabalhando na área de recuperação tributária, que é a área mais lucrativa, na advocacia, na contabilidade e o melhor de tudo, você que não é um técnico da área, não é um contador, não é um advogado, um administrador, um economista, pode atuar recebendo comissionamento, fazendo os fechamentos comerciais com mais de 30% de comissão. Exatamente isso. Isso é possível e eu te ensino, então não perca. Formação, recuperação tributária administrativa na prática aqui no YouTube. As aulas são ao vivo e gratuitas, então clique no link em algum lugar desse vídeo ou aqui na descrição e se inscreva. Te aguardo.